Oi pessoal, vamos ler a conclusão do livro do Vernant, As Origens do Pensamento Grego. Mas antes, vamos relembrar o livro. Vernant quer falar do pensamento grego, ele vai chamar de pensamento grego, o pensamento dos primeiros reformadores das legislações das cidades-estado gregas, reformadores que vão ter crenças religiosas, mas vão se pautar pela busca da isonomia, pela busca de que todos os cidadãos participem da votação, participem da política, né? Ele não detalha essa participação do cidadão na política. Esse detalhamento a gente viu mais no livro do Thomas Martin, né? Então esses reformadores vão buscar essa isonomia no século VII, com a Grécia saindo da Idade das Trevas, com as cidades não tendo mais a figura do rei, que com os seus funcionários próximos detinha o poder militar, fazia a administração econômica, também cuidava das práticas religiosas e fazia as obras públicas, né? Não vai ter mais a figura do rei, e vai começar, as cidades-estado algumas vão ter tiranos. Atenas vai ter tirania durante um tempo, mas também vai ter esses governos democráticos de participação dos cidadãos na escolha das leis que eles querem ser aprovadas, também o sorteio de cargos, ocupação de cargos públicos que permitiam que pessoas com grande riqueza ou médio nível de riqueza fossem escolhidos, né? Os trabalhadores tinham dificuldade ainda de entrarem na política, para precisar das guerras persas no século V, para que a importância deles seja reconhecida pela cidade e eles possam participar da política. Também por pensamento grego, o Vernant vai entender os físicos, os primeiros filósofos, né? Ele vai falar especificamente do Anaximandro, que estabeleceu que a origem das coisas, o lugar de onde as coisas vêm, e também o princípio diretor das coisas é o apeiron. Né? Apeiron pode ser entendido como desconhecido. Esses cosmólogos, eles vão fazer suas teorias abrindo mão do pensamento mitológico, abrindo mão das cosmogonias, das teogonias, né? As cosmogonias, teogonias, pelo seu nome, gonos, tem a conotação de reprodução, as coisas surgem pela reprodução, né? É como se tudo fosse uma grande família, né? Você lê o Hesíodo, você pensa que aquilo é tudo uma grande família, porque tem as famílias, tem as linhagens e os casamentos, e o surgimento das coisas a partir desses casamentos, e tem brigas no interior
da família, né? Na mesma família. E o Vernon vai ver nisso na ordem de Zeus uma soberania como uma primazia de mando que não vai condizer com os princípios igualitários da cidade-estado, que vão então dar margem a uma teoria em que não há um princípio soberano, né? Daí a ênfase, o foco que ele dá no Anaximandro, que ao estabelecer a arquê no Apeiron, ele não está colocando a primazia em nenhum elemento físico. Como o Vernon ele está preocupado em entender, em estabelecer Atenas, mas esses filósofos físicos são da Jônia, né? Estabelecendo nesse primeiro pensamento uma busca por algo mais democrático, né? Como se a política estivesse se rebatendo na teoria filosófica. A gente pode discutir o quanto a mitologia, o pensamento mitológico, ele não era também um pensamento, né? E como ele também o quanto ele não continua participando das formulações dos filósofos, assim como continuou participando da política, quando os cidadãos fazem pedidos aos deuses para que as decisões deles sejam acertadas, né? Ou quando eles vão tomar uma grande decisão, pedem proteção divina. A gente pode discutir a permanência do pensamento mitológico, mas o Vernon está pretendendo estabelecer esse pensamento que vai ficando mais claro no século V a.C., como sendo isento do pensamento mitológico, né? Vamos pegar aqui a conclusão. Advento da polis, nascimento da filosofia. Entre as duas ordens de fenômenos, os vínculos são demasiado estreitos para que o pensamento racional não apareça em suas origens solidário das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega. Assim recolocada na história, a filosofia despoja-se desse caráter de revelação absoluta que às vezes lhe foi atribuído, saudando na jovem ciência dos jônios a razão intemporal que veio encarnar-se no tempo. Aí você vê que ele está pretendendo que a filosofia seja alguma coisa não da ordem da revelação, o que mostraria uma vinculação dela com o pensamento mitológico, mas a filosofia como um pensamento científico, um pensamento ligado ao empírico. Pensamento esse que ele está chamando de racional, né? Pensamento racional que aparece na filosofia e aparece na polis, né? Na política. A escola de Mileto não viu nascer a razão. Ela construiu uma razão, uma primeira forma de racionalidade. Essa razão grega não é a razão experimental da ciência contemporânea, orientada para a exploração do meio físico e cujos métodos, instrumentos intelectuais e quadros mentais foram elaborados no curso dos últimos séculos.
no esforço laboriosamente continuado para conhecer e dominar a natureza. Está estabelecendo uma diferença entre a razão, a ciência como ela vai se desenvolvendo, dessa primeira ciência, que não era experimental. Quando Aristóteles define o homem como animal político, sublinha o que separa a razão grega da de hoje. Se o Homo sapiens é a seus olhos um homo politicus, é que a própria razão, em sua essência, é política. O Vernant, ele está Vamos lá. De fato, é no plano político que a razão, na Grécia, primeiramente se exprimiu. Constituiu-se e formou-se. A experiência social pôde tornar-se, entre os gregos, o objeto de uma reflexão positiva. De novo a palavra positiva. Ele está entendendo que a razão surge com esses reformadores. Ele só não entende que veio com os reformadores políticos porque eles tinham crenças mitológicas, mas ele vai colocar nos físicos. Ele entende que os físicos são o surgimento da razão na Grécia. Ele está destituindo a razão ao pensamento mitológico. A experiência social pôde tornar-se entre os gregos o objeto de uma reflexão positiva, porque se prestava na cidade a um debate público de argumentos. Para ele, a razão é aquilo que é debatido publicamente. Não é a única razão. A teoria platônica é racional? Vendo por aqui, não seria, né? Porque a teoria platônica, Platão vai recebendo influências, principalmente do Oriente, das viagens que ele fez. E postula sua teoria respondendo às perguntas que o Sócrates fez. Sócrates fazia a pergunta pedindo a essência das coisas. Pedindo o significado das coisas. E Platão vai responder com a essência, com a forma. E essa resposta do Platão, ele foi tendo influências, mas ele vai estabelecer a resposta, a teoria das formas, a partir... Ele vai estabelecer, não vai ser a partir de uma construção coletiva, né? E é uma teoria racional. O declínio do mito data do dia em que os primeiros sábios puseram em discussão a ordem humana. Procuraram defini-la em si mesma, traduzi-la em fórmulas acessíveis à sua inteligência, aplicar-lhe a norma do número e da medida. A ideia de que o cosmos é transparente para o homem. Não tem nada de mistério, nada nele que seja produzido por forças divinas, né? Forças não humanas. Ele está chamando de racional tudo aquilo que é feito pelo homem, como se o homem fosse puro, sem crenças
em deuses, né? Assim se destacou e se definiu um pensamento propriamente político, exterior à religião, com seu vocabulário, seus conceitos, seus princípios, suas vistas teóricas. Este pensamento marcou profundamente a mentalidade do homem antigo. Caracteriza uma civilização que não deixou, enquanto permaneceu viva, de considerar a vida pública como o coroamento da atividade humana. Para o grego, o homem não se separa do cidadão. A phronesis, a reflexão, é o privilégio dos homens livres que exercem correlativamente sua razão e seus direitos cívicos. Assim, ao fornecer aos cidadãos o quadro no qual concebiam suas relações recíprocas, o pensamento político orientou e estabeleceu simultaneamente os processos de seu espírito nos outros domínios. Então, olha que ele está falando. Vamos continuar. Quando nasce em Mileto, a filosofia está enraizada nesse pensamento político, cujas preocupações fundamentais traduz e do qual tira uma parte de seu vocabulário. É verdade que bem depressa se afirma com maior independência. Desde Parmênides encontrou seu caminho próprio. Explora um domínio novo, coloca problemas que só a ela pertencem. Os filósofos já se não interrogam, como faziam os milésios, sobre o que é a ordem, como se formou, como se mantém, mas sim qual é a natureza do ser e do saber e quais são suas relações. Ele está falando agora de outro modo de fazer filosofia, um modo parmenídico, que pergunta pelo ser, né? Não faz a pergunta mais dos físicos, dos filósofos da physis. Os gregos acrescentam, assim, uma nova dimensão à história do pensamento humano. Para resolver as dificuldades teóricas, as aporias. Aporias é situação em que não há saída numa conversa. Para resolver as dificuldades teóricas, as aporias que o próprio progresso de seus processos fazia surgir, a filosofia teve de forjar para si uma linguagem, elaborar seus conceitos, edificar uma lógica, construir sua própria racionalidade. Mas nessa tarefa não se aproximou muito da realidade física. Pouco tomou da observação dos fenômenos naturais, não fez experiência. A própria noção de experimentação foi-lhe sempre estranha. Edificou uma matemática sem que procurasse utilizá-la na exploração da natureza. Entre o matemático e o físico, o cálculo e a experiência. Faltou essa conexão que nos pareceu unir, no começo, o geométrico e o político. Para o pensamento grego, se o mundo social deve estar sujeito ao número e à medida, a natureza representa de preferência o domínio do aproximadamente, ao qual não se aplicam nem cálculo exato, nem raciocínio rigoroso. A razão grega não se formou tanto no comércio humano com as coisas, quanto nas relações dos homens entre si. Desenvolveu-se menos com as técnicas que operam no mundo que por aquelas que dão meios para o domínio de outrem, e cujo instrumento comum é a linguagem. A arte do político, do reitor, do professor.
A razão grega é aqui, de maneira positiva, refletida, metódica, permite agir sobre os homens, não transformar a natureza. Dentro de seus limites, como em suas inovações, é filha da cidade. Então, até o próximo livro.